Tem muitos progressistas que hoje, nesse momento, nesse minuto, estão postando. Sempre fui contra a indicação do Zanin, me esculacharam e tal. Não vou mostrar os nomes, mas as pessoas vão achar no Twitter. Por quê? Porque o Zanin, dias atrás, arquivou uma decisão que pedia que o governo Bolsonaro fosse obrigado a comprar vacinas para o Covid, né? Então está aqui, Pedro Serrano, que é jurista progressista com histórico, está dizendo: a decisão do ministro Zanin de arquivar a ação que pedia que o governo Bolsonaro fosse obrigado a comprar vacinas para o Covid foi correta. A ação, evidentemente, perdeu seu objeto pelo transcorrer do tempo. Nada tem a ver com eventual punição de agentes públicos de então por eventual omissão ilícita, né? Qual que é o problema hoje que a gente tem também, Joaquim? Todo mundo resolve falar sobre tudo, até das coisas que não entendem absolutamente nada, né? Então começa essa malhação. Uma das pessoas que estava nisso, e eu respeito, Felipe Neto, né, estava ali agora, também estava puxando ataques ao Zanin e ao presidente Lula, chamando... eu até vou tentar achar o tweet aqui dele, porque assim, quer dizer, era uma petulância, assim, quer dizer, em relação ao Lula, nesse momento em que ele está sendo atacado pelos financistas saqueadores, pela extrema-direita fascista, pelo imperialismo internacional, e ainda vem os influenciadores progressistas agora. Olha, o Lula tem que ter um saco do tamanho da Lua, viu? Pelo amor de Deus. Mas diga, Joaquim. É aquela coisa que o Zanin, a decisão dele é técnica. E que bom que pessoas decidam assim. O Zanin tem esse perfil. Ele sempre vai ter uma decisão, as decisões que ele tomar, ele fez até com o Lula. Quando ele fez a defesa do Lula, a decisão dele era técnica, nunca foi política. A decisão do Lula, quem fazia a política era o Lula. E o entorno do Lula, mas ele sempre fez a defesa técnica. E é o que ele está fazendo com o ministro Supremo. Não tem, a ação perdeu o objeto nesse momento. Então não cabe ao magistrado, se não arquivar. Agora, existem outros crimes que foram cometidos, corrupção, por exemplo, na questão da vacina, aí é outra questão. Mas neste caso é uma decisão técnica. E eu sempre defendi aqui, muitas vezes, que o direito ou a justiça não pode ser usado politicamente. Às vezes a gente fica tentado a apoiar determinadas decisões. Eu já critiquei aqui o Alexandre de Moraes, eu acho que ele está exagerando em alguns pontos. Já falei isso. Acho que essas prisões preventivas muito prolongadas, isso é lavajatismo, não deveria haver. Aí muitas vezes de votar por soltar um cara que foi preso por engano, né? Um cara que era morador de rua e foi lá ver o que estava acontecendo. Quanto tempo esse cara ficou preso? Quem vai devolver os dias de prisão do cara? Entendeu? Eu falo para você. Mas ele era um Zé Ninguém, né? Também, então ninguém se importa, né, Joaquim? Exatamente. Eu falo, não, o que eu digo para você é que muitas vezes eu estou só fazendo uma coisa, eu digo que o Alexandre de Moraes está defendendo a própria pele e a institucionalidade, tá certo. Tem que fazer isso. Em determinados momentos, a sociedade tem que reagir, porque não adianta, é preciso ter uma certa liderança, em algum momento isso é admitido. Mas isso não pode se tornar regra. E o Zanin é o oposto. O Zanin é técnico, e isso é bom para a sociedade, que tenha juízes técnicos. Deixa eu trazer o Felipe Neto aqui para as pessoas sentirem, vamos dizer assim, a gravidade do que está acontecendo nesse momento. Daqui a pouco, se vier aí uma nova guerra, um novo 20 centavos e o fascismo voltar ainda piorado, né, essas pessoas também terão sido responsáveis, tá? Assim como foram em junho de 2013. Então vamos lá. Felipe Neto, é óbvio que não me arrependo de ter votado no Lula, porra, né? Até se ele indicasse a Cássia Kiss para o STF, continuaria confiante no voto que fiz, né? Aí ele fala: todos vocês ficando calados com o Zanin no STF, né? E amigo de Flávio Bolsonaro no TRF1. Lula indicou para o TRF1 o Flávio Martins, que é filho do Humberto Martins, né? Não sei se ele é amigo do Flávio Bolsonaro ou não, mas não é o que o define ser amigo do Flávio Bolsonaro, se é que ele é, né? Aí depois ele fala: a gente se matando nessa guerra de comunicação para vencer o ultraconservadorismo e o Lula colocando Zanin e amigo de Flávio Bolsonaro. O cara se chama Humberto Martins, tá? Aí ele fala, aí ele quer ligar o foda-se também, né? Vontade de virar as costas, esquecer tudo e todos e curtir meu patrimônio sem ter mais dor de cabeça. Aliás, patrimônio que ele ganhou com um discurso violento, né, na época de junho de 2013, contra Dilma e tal, lacrando dessa maneira, né? Aí ele fala: Lula, numa boa mesmo, olha assim, quer dizer, como é que os progressistas das redes dialogam com o presidente Lula, né? Para indicar jurista, tu é pior que a CBF. E não dá mais para ter paciência com isso. Cara, essa coisa de ter transformado influenciador em comentarista político deu nisso, viu? Assim, quer dizer, porra, tu, presidente Lula, tu é um bosta. É assim, quer dizer, e é badalado pelo governo, hein? Tá indo aí no negócio do Ministério da Saúde para fazer não sei o quê sobre a Covid. Quer dizer, assim, é um negócio que eu não consigo entender. Daqui a pouco é o seguinte, daqui a pouco estão derrubando, de fato, o último governo progressista da história do Brasil e a gente vai ter 500 anos de fascismo. Aí esse pessoal que vai cuidar aí esse pessoal vai curtir o patrimônio em Portugal, nos Estados Unidos, vão ficar fazendo vídeo e tal, dancinha, enfim. Diga, Joaquim. É a questão da lacração, né? É uma irresponsabilidade do caralho, né? Quer dizer, essa é a verdade. Puta que pariu. Você vai o seguinte, você percebe uma onda e você fala: acho que agora eu vou nessa onda. Essa onda é boa. Porque estavam atacando o Zanin, criticando o Zanin, foi na onda. E vai nessa onda. Só que como você... Já é guerra híbrida contra o Lula, né? Já deve ter chegado a ordem. Vamos derrubar agora o Lula, talvez. Existe um movimento para enfraquecer o Lula.
Porque o Lula, ele para a elite, o Lula é bom fraco. Entendeu? Porque isso desde o início, o Lula fez concessões. Para poder disputar a eleição e vencer, o Lula fez muita concessão. Porque ele sabe qual é o momento político. Ele tem essa percepção. Agora, em relação ao Felipe Neto, ele está surfando numa onda mais uma vez. Como se ele está preparando, porque a hora que começar ele perceber que, na verdade, essa onda ela é contra o Brasil, e se ele perceber, aí depois ele vai acabar se posicionando pedindo desculpas. Tá? Mas, olha, eu vou dizer bem a verdade, como eu vejo, tá? Eu vejo como natural, mas é claro que isso influencia muita gente, mas eu vejo como natural numa posição do Felipe Neto. Como é que eu posso esperar uma outra postura dele? Eu digo o seguinte, a gente se decepciona com algumas pessoas que estão sempre do lado certo, lutando o tempo inteiro, de repente ela muda de lado. Aí você fala, está acontecendo alguma coisa grave. Agora, o Felipe Neto é isso mesmo. Ele é o cara que ele vê uma onda e surfa, por isso ele cresceu. Ele entrega para as pessoas aquilo que ele acha que as pessoas querem.